crise econômica dos últimos anos atingiu praticamente todos os setores da sociedade brasileira. Para o ano de 2016, o TRT de Goiás sofreu duros cortes no orçamento, com o cancelamento de 90% dos recursos para investimentos e 29% do orçamento de custeio. Para se adequar a esse ambiente crítico, o TRT foi obrigado a suspender os contratos de metade dos estagiários, de boa parte dos menores aprendizes, além de cancelamento da nomeação de novos servidores para preencher as vacâncias do órgão. Nesse contexto sociopolítico e econômico, que acaba provocando incertezas quanto ao futuro, a Escola Judicial do TRT de Goiás trouxe o renomado historiador e filósofo Leandro Carnal para levar magistrados e servidores a refletirem sobre a crise. A mensagem deixada pelo professor foi de otimismo quanto aos rumos da crise. Segundo ele, a crise é grande, mas nos obriga a sair da zona de conforto, que é a maior armadilha para o ser humano. A zona de conforto é aquilo que me agrada e que me impede de agir além. E por isso ela é confortável. Para sair da zona de conforto, é preciso estabelecer uma estratégia. A crise é o principal motor para desinstalar dessas zonas. Leandro Carnal também ressaltou a importância de se olhar essa crise em perspectiva. Ele citou como exemplo a crise financeira do final do governo Sarney, em que a inflação chegou a 84% ao mês, e a inflação que sua avó, uma imigrante alemã, havia sofrido na década de 20 na Alemanha. Essa maquininha de recalcular era uma metralhadora. As lojas pararam de aceitar cartões de crédito. E eu reclamei na época, jovem ainda, em plena pós-graduação, eu reclamei para minha avó, que é uma imigrante alemã. E eu disse, vó, essa inflação é a maior. E minha avó me deu perspectiva. Ela saiu da Alemanha em 23. A inflação era de 17.000% ao mês. O professor Leandro Carnal ponderou que os modelos de dominação tradicionais estão em crise e estão sendo contestados estruturalmente. E o que se vê, segundo ele, é o surgimento de uma nova hermenêutica, com a ascensão de um novo valor. Querem uma boa notícia? Eu sou da opinião, como externo ao Poder Judiciário, que há poucos anos o símbolo do Poder Judiciário na imprensa era o juiz Lalau. E hoje é o juiz Moro. Eu acho isso uma mudança estrutural. Uma mudança muito grande. Ponto para o Poder Judiciário. O professor, que já tem mais de 160 mil seguidores no Facebook, conversou com Hora Extra sobre as perspectivas diante da crise econômica e também falou de uma crise de valores generalizada, que, segundo ele, é uma novidade no Brasil. A crise afeta as pessoas, ninguém gosta de crise, mas a crise é um momento de racionalizar recursos e é também um momento de desenvolver habilidades. Em história, os grandes momentos de crise são os grandes momentos de criação. Os grandes momentos de embate, os grandes momentos de tragédias, de problemas econômicos, são os grandes momentos de criação. Talvez porque a natureza humana sem crise tende mais a se acomodar e a engordar, enquanto que a natureza humana com crise se sente desafiada, como se a humanidade fosse uma espécie de chantilly, batendo cresce. Então a gente não gosta de crise, mas a crise parece gostar da gente. Como é possível lembrar, a crise econômica existe, mas ela não é a pior que nós já enfrentamos. Já enfrentamos crises muito piores. O que é novo é uma crise de valores generalizada e estrutural. Esta é uma novidade, inclusive uma novidade que afeta e traz à tona uma oportunidade de refazer a concepção ética brasileira.